dia! Ah, que maravilha! Essa turma toda, tudo uma maravilha. O que temos para hoje? Já bebi minha ceva, já dei uma ida nas festas, dei uma pesquisada no Facebook. E cara, a vida é minha, faço o que eu quiser. O importante, ó, não contar pra ninguém. Afinal, a vida é minha. Já essa juventude da igreja, os marmanjos, vão pra balada e não estão nem aí, postam mesmo, estão por aí, perdidos nessa vida. Mas a minha vida, ninguém vê, tá tudo bem. Uma maravilha. Sem contar a liderança. A galera vai, faz, o líder vê e ninguém se importa. Quem sou eu para fazer o contrário, não é mesmo? Bom, a minha vida está bem, está tudo uma maravilha e é isso aí. Olha, contar sobre a minha vida é um pouquinho mais complicado, porque é sempre muito confusa e muito complicado. Eu sinto que as pessoas não se importam comigo e se eu começar a chorar, não se importem comigo. Às vezes eu fico na minha e sou restrita, mas é porque eu sinto que Deus não me ama tanto assim. Eu sinto dores no corpo o dia inteiro. E cadê a igreja? Cadê a igreja para vir me amparar? Onde está Deus para vir me amparar? Eu não tenho ninguém na minha vida. Eu fui abandonada quando criança pela minha própria mãe. E mesmo assim, eu não tenho coragem de perdoá-la. E sabe o que eu sinto verdadeiramente? Eu sinto que eu não sou amada. Eu sinto que eu estou sozinha. Bom, bem simples a vida, né? Eu já senti o primeiro amor. E eu vou falar pra pessoa assim, tô falando comigo mesmo, mas é bom relembrar. Eu sinto falta do meu passado. Eu sinto falta de como era ter as pessoas comigo. Eu senti que as pessoas me amavam de verdade. Eu sinto falta de como era sentir Deus comigo na minha vida, me guiando para todos os lugares. Mas em um determinado momento da vida, eu tropecei. Tropecei, caí e saí do caminho. Mas eu lembro que era muito difícil também manter. Então eu tô aqui, mas eu não tô. Eu continuo na igreja, mas fora do caminho. Essa é a minha vida. Orar. Eu não vou mais orar, sabe? Ele não responde. Eu acho que eu nunca ouvi a voz de Deus. De verdade, eu desisto. Ler a Bíblia, eu já li tantas vezes e não sei, não faz sentido. Parece que essas palavras são de um século passado que não faz parte da minha vida. É muito estranho isso. Ai, gente, olha esse chão. Todo cheio de mancha e ninguém faz nada. Misericórdia. Essas cadeiras todas sujas. Ninguém limpa. O que é isso? Isso é cristão? Olha esse púlpito. Que coisa horrível. Ninguém faz nada. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quietinha aqui. Eu vou ficar aqui bem quietinha, porque senão alguém vai me chamar e eu não tô afim. Tô ficando com frio, sabe? Vou ficar na minha aqui. Bom, se o endereço que me deram estiver certo, é aqui, essa é a igreja. Bom, me falaram tantas coisas boas sobre este lugar. Falaram que aqui eu encontraria irmãos que compartilhariam da fé comigo. E eu sou nova convertida, eu tô com tanta expectativa. Vou ver se tem alguém aqui dentro. Oi? Nossa, que cheiro ruim. Nossa, o que aconteceu nesse lugar? Eu vou ver. Moça, você não... Nossa, gente, que povo estranho. Parece que eles não estão ouvindo o que eu tô falando. E você?
tá me vendo. Mas isso aqui que é a igreja? Oi. Por que a igreja tá assim, gente? A igreja tá suja, a igreja tá cheia de gente que não quer falar comigo, porque não sei o que está acontecendo. Me prometeram um lugar onde as pessoas de verdade iam me acolher, e aí eu chego num lugar aqui todo sujo, com pessoas que nem querem falar comigo. Eu tô aqui há um tempão já procurando gente para me ajudar. Eu não sei se eu vou conseguir ficar num lugar assim. Por que essas pessoas são tão estranhas? E que cheiro é esse que está aqui? Esse cheiro de morte, cheiro de tristeza. Deus, o que está acontecendo aqui? De verdade, eu só queria encontrar um lugar. Eu só queria encontrar um lugar para conhecer mais o seu amor e ter gente que compartilha da sua fé comigo. Mas parece que está todo mundo surdo, parece que ninguém escuta o que eu estou falando. Eu só queria um lugar onde eu fosse acolhida. E as pessoas, parece que elas estão sofrendo. Elas não conseguem ver que eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. Deus, por favor, me ajuda. Eu preciso de alguma coisa real. Eu preciso de um lugar real. Eu não posso ficar num lugar assim, tão superficial, onde as pessoas não escutam, onde as pessoas não veem que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser discipulada. Por favor, Jesus. Por favor, me ajuda. Muito bem. Muito bem. Você pode me ouvir? Nossa, até que enfim alguém nessa igreja falando comigo.
que está acontecendo aqui? Eu vim ajudar. Ainda bem, porque olha o que está acontecendo aqui nesse lugar. Na verdade, eu que tenho ajudado eles. Como assim ajudado eles? Olha o estado que eles... Vem aqui. Olha o jeito que eles estão. Olha aqui, esse aqui. Como isso pode ser ajuda? Quer coisa melhor que isso? Ele tá... Muito bem. Não, isso aqui não tá certo. Olha... Tá. Não, olha isso. Ele tá mexendo no celular ao invés de ler a Bíblia. Você precisa se modernizar. Não, me modernizar, como assim? Se tudo que a gente precisa é a palavra de Deus, foi isso que me ensinaram. Olha aqui, ó. Coisa linda. Mas ela tá sofrendo. Sofrendo só um pouco, só. Mas como o sofrimento não é bom, por que isso tá acontecendo com ela? Ela me pediu. Não. Ninguém pede sofrimento, ninguém pede lutas. Olha essa aqui. Dá até pra gelar uma cerveja, se você tiver. Não, olha, ela tá toda escondida, ela tá com medo. Totalmente fria. Vamos ajudar ela então. Vamos pegar Não, calma alguma aí. coisa pra aquecer ela. Ela não pode ficar assim, tadinha, ela vai morrer desse jeito. Aqui é o meu lugar onde eu exponho aquilo que eu faço. Olha esse. Mas Primeiro amor. Já era. como assim? Como que eles deixaram isso acontecer com eles? Eu posso te mostrar. Trouxe até um presente pra você. Não, eu acho que eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Não preciso de algo pra me enfeitar. Se você precisar, você sabe onde me chamar. Onde me encontrar. O que está acontecendo aqui nesse lugar? Olha, esse homem entra aqui e fala que todas essas pessoas pediram para sofrer. Olha aqui. Como alguém pede para se distanciar da palavra de Deus? Como alguém pede um sofrimento, uma tristeza? Como alguém pede para se esconder? Como alguém pede para perder o primeiro amor, gente? Por que isso tem acontecido? Olha aqui essas pessoas. Eu achei que a igreja era um lugar onde todos nós poderíamos encontrar descanso. Foi isso que me disseram. E aí eu chego nesse lugar cheio de destruição, com esse cheiro horrível. Por que esse lugar tá assim? Jesus, eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com essa situação. Eu não acho que isso tá certo. Eu só queria mais. Eu só queria conhecer mais o seu amor. E me falaram Mas me esforçando, não consigo te amar mais. Na minha força, eu me canso e nada satisfaz. Então largo tudo no silêncio, no escuro, e te contemplo. Entendo porque estou aqui, entendo porque eu nasci pra ser amada por você, ser uma com você, ser uma com você. Eu preciso de um amor real. Eu preciso de pessoas reais. Eu não quero bonecos de plástico. Eu preciso de pessoas que escutem que eu estou aqui. Então me faça alguém melhor, então me faça alguém melhor, então me faça alguém melhor. Eu preciso de um
Acorda, igreja, ressuscita, porque seus rios secaram. Onde ficou a inspiração que eu te dei? Onde está o seu coração, igreja? Porque está tão duro e frio? Porque o deixaram morrer? Como deixaram chegar nesse estado de caos? Porque não adoram como antes, igreja? Vocês esquecem que eu estou voltando? Esqueceram de onde eu tirei vocês? A santidade que eu quero desenvolver nos seus corações não tem espaço diante das prioridades que vocês têm colocado acima de mim. Igreja, por que vocês estão tão suja? Porque só me busca com interesse e não porque me ama. Eu vos chamei para ser luz e sal, e vos chamei para a santidade. Então sejam santos. Chega de complicar as coisas do meu reino e dê início ao novo, ao limpo, ao aroma agradável que eu, o Deus Altíssimo, tenho para vocês. Fechem seus olhos. Igreja, família, Pedra Viva. Feche seus olhos. O Senhor te chamou para coisas grandes, não para ficar parado nas lamentações, nos mimimi da vida. Esse teatro está relatando isso. O Senhor te chamou para grandes coisas, mas se você ficar parado nas suas coisas, você não vai avançar. É tempo da restauração. Se renda ao Senhor e fale com Ele neste momento. Eu não sei o que você tem passado e como tem vivido a tua vida, mas o Senhor conhece no mais íntimo do seu ser. Às vezes do lado de fora está sorrindo e todo feliz, mas por dentro está todo arrebentado. Eu quero te dizer que Deus era, Deus é e sempre será Deus. E Ele tem a saída para todas as coisas. Ele pode acender novamente o fogo do Espírito dentro da tua vida. Se você está desanimado, está fraco na fé, acha que a sua vida não tem mais solução, que acabou, eu quero te dizer que Deus tem a solução e tem um novo para fazer de novo na sua vida. Volte ao início de tudo, a simplicidade. Não complique as coisas, mas volte ao início, a simplicidade, aonde era só você e Deus. Onde era só você e Deus, só você e Deus, e aquele brilho foi gerando em você, e as pessoas olhavam para você e queriam sentir esse brilho. É tempo de voltar a ser sal e luz, igreja. É tempo de despertar, porque em breve o nosso Deus virá nos buscar. Se conserte, igreja. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este momento em que o Senhor ministrou algo em nossos corações. Nós te agradecemos, Deus, porque a gente entende que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Mas nós nessa manhã pedimos, Pai, que Tu tenhas misericórdia das nossas vidas. A gente não pode continuar vivendo como a gente tem vivido. Nos ajuda nessa manhã a entender, Senhor, o propósito da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã a entender, Senhor, aquilo que precisamos fazer, Pai.
e ter os nossos corações acalmados e alegres por fazer a tua obra, Senhor, e honrar o teu nome. Que a tua palavra, Senhor, penetre em nossos corações nessa manhã tão intensamente que a gente não consiga se conter nesse dia, Senhor, de tanta dor no coração, querendo mudança e querendo realmente viver uma novidade de vida. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. O teatro fazia parte da mensagem. Sacrifiquei um tempo que eu queria falar, para que visualmente a gente pudesse ver algumas realidades que a gente tem vivido nos últimos dias. O tema que eu queria compartilhar com vocês é o cheiro do novo é bom. Só que o complicado de tudo isso é que o novo talvez não tenha cheirado tão bem para o mundo. A igreja está aquém daquilo que ela precisa ser nos dias de hoje. E aí de repente você pode falar, não, verdade, a igreja está muito além das expectativas. Bata a mão no peito e fala assim, a igreja sou eu. Então, meu irmão, a culpa é minha e sua. Não dá para a gente atribuir a culpa a outras pessoas ou a ninguém. A culpa é nossa. E quando eu comecei a pensar no cheiro do novo, é lógico que o texto que eu queria trabalhar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele não fala um pouco disso, mas existe um contexto que fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, na minha Bíblia diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Para quem a gente tem vivido? O que nós temos feito? Aí quando veio o tema e eu comecei a pensar, por que tem a ver cheiro com isso aqui? Eu comecei a me lembrar de carros, né? Eu nunca tive carro zero, eu não sei quem já teve aqui. Quando você compra o carro zero, vem aquele cheiro do novo, né? É gostoso, não é? Eu não sei. Mas eu sei que uma vez eu comprei um carro, a Karen, né? Na verdade, todos os carros é a Karen que compra. Ela que escolhe, ela que fala, esse aqui é bom, esse aqui é assim. E quando a gente pegou o carro veio com um cheiro de carro novo. Eu falei, meu, esse carro é novo. Ele está em estado de novo. Que beleza de carro. Eu gostava do carro, tanto que para eu vender o carro eu chorei dias, né, depois. Mas quando eu peguei o carro estava com um cheiro gostoso, aquele cheiro de novo. Aí, quando eu trabalhava revendendo peças, essas coisas, eu descobri que lá na empresa a gente vendia tipo uma granada que chamava. Essa granada você joga dentro do carro, a gente fala granada, mas não sei que nome tem. Você liga o ar-condicionado, deixa ele lá por 10 minutos e ela estourada ali, ela refresca todo o ambiente, limpa o ar-condicionado e ela tem aromas. E um dos aromas que a gente mais vendia era cheiro de carro novo. Lembra, né, Rodrigo? Vendia muito. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Existia uma história antigamente que quando um conquistador romano chegava na cidade, antes da chegada dele, ele vinha com todas as suas conquistas, com as pessoas cativas. Antes eles espalhavam perfumes na entrada da cidade, então todo mundo sabia que ele estava chegando. Opa, está chegando um conquistador. E Paulo, quando ele faz essa alusão da fragrância aqui, ele está mais ou menos querendo dizer o seguinte, olha, quando nós vivemos para Cristo e quando nós entregamos por completo a Cristo, a nossa vida é como uma fragrância daquilo que Jesus é em nós. Ele se colocava na condição também de escravo. Eu sou um escravo de Jesus Cristo, que quando ele entra num lugar, eu como escravo, eu também manifesto e exalo essa fragrância de uma vida nova, de uma vida que faz a diferença, de uma vida que impacta, de uma vida que muda. E a igreja de hoje em dia, eu fico pensando o que a gente tem exalado.
Infelizmente, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Me parece que a igreja exala mais uma teologia da prosperidade, a igreja exala mais uma teologia do coaching, a igreja exala mais uma teologia do individualismo, do show. E amor, que é bom e que a gente viu aqui na peça, tem muito pouco. A gente se importa muito pouco, a gente se importa em receber uma visita, mas a gente não se importa em visitar. A gente se importa em que Deus seja fiel com a gente, mas a gente não consegue ser fiel em 4 domingos no mês. Faz as contas aí agora, coloca aí no seu calendário, pega lá de janeiro até também setembro. Coloca lá, quantas vezes você veio na igreja esse ano? Eu estava fazendo mais ou menos um cálculo, a gente tem mais ou menos, se a gente for considerar culto, reunião de terça-feira, PGs, a gente tem mais ou menos umas 100 horas de ministração da palavra durante um ano. Mais ou menos, eu fiz os cálculos, eu sou ótimo para cálculo, então imagina, né? Mas imagine que dessas 100 horas, o que isso causou mudança na nossa vida? O que isso fez comigo e com você? Aonde isso mudou? Tá, tudo bem, você se converteu esse ano. Agora imagine eu, que sou teoricamente convertido há mais de 20 anos. Ouvindo mais de 100 horas anuais da palavra de Deus. O que isso muda na minha vida? Sabe, irmãos, é algo que a gente precisa refletir. Porque não é brincadeira. Ontem eu estava falando com os jovens lá na Quadrangular, e na verdade eu fui pego de surpresa. Eles falaram: Adriano, vem para trazer uma palavra sobre depressão, né? Um contexto bíblico. Chegou lá, os caras me colocaram numa poltrona e falavam: ó, é o seguinte, as perguntas estão vindo da internet, você vai ter que responder junto com uma psicóloga. Eu falei: não, mãe, não era combinado. Não, relaxa. E estava lá eu respondendo perguntas que nunca tinha respondido na minha vida. Até porque eu achava que depressão era do diabo. Eu falei: não, quem está em depressão não é de Deus. Está precisando de Deus. Aí eu comecei a estudar e eu fiquei 4 dias estudando o que é isso, por que isso acontece. E eu entendi que isso é uma doença e que acomete muitas pessoas. Muito crente dentro da igreja está se sentindo assim. E aí uma das perguntas, uma das pessoas respondeu: como que eu faço para sair da depressão? Como que eu consigo me abrir? E aí eu respondi para ela: você precisa procurar ajuda. Dentro da igreja a gente tem pessoas que não conseguem procurar ajuda, mas conseguem questionar. Não consegue ligar para o irmão ou para o pastor e falar: pastor, eu estou disponível para visita essa semana. Mas consegue reclamar que o culto vai passar das 11h30 ou da meio-dia. Ai, meu filho está dando problema em casa, mas você não consegue trazer o seu filho para a reunião. A gente batizou 10 adolescentes esse ano. Meu, vou falar um negócio para vocês. Não sei se 10% está vindo nos cultos. E aí quando eu fiz o texto do jornalzinho, que estava lá escrito em Romanos 6,4, eu comecei a enumerar que o batismo era para causar um impacto na nossa vida, uma diferença. Não só na vida daqueles que tinham se batizado, mas em todos nós, toda a igreja. E eu estou falando alto, né? Pode abaixar isso. A igreja não entendeu o que é morrer para o mundo. A igreja não entendeu a igreja não entende o que é sepultar a sua velha vida. E aí, dentro dessa palavra, eu comecei a enumerar: Senhor, o que isso significa para a minha vida? E aí eu fiz uma pergunta inicial aqui, na verdade é mais uma afirmação. A fragrância de uma vida nova em Jesus, ela ocorre, em primeiro lugar, quando a gente abandona as práticas pecaminosas. Às vezes a gente acha que o pecado, se ele é pequenininho, ele não faz tanta diferença. Não, é um pecadinho. Isso não tem nada a ver. Isso não vai causar estrago. Tem uma música do Resgate que diz que às vezes o pecado, ele é como uma rachadura, e ele é como um câncer que começa a crescer
dentro de um ambiente que às vezes é imperceptível, mas que causa estrago na vida de uma pessoa, que torna ela insensível, que torna ela indiferente à realidade que os outros têm vivido. Ah, Adriano, isso não serve para mim. Eu não sei, querido, mas eu acho que isso serve para todos nós. Ah, eu acho que tal pessoa deveria estar aqui hoje na igreja para estar ouvindo. Acho que o mundo inteiro precisaria estar ouvindo sobre o que é o arrependimento. As pessoas, o pregador que eu mais ouço se chama Billy Graham, porque a mensagem dele é a mais simples possível, mas toda hora ele está falando sobre a cruz. Ele está falando sobre o sacrifício de Jesus. Ele está falando sobre uma entrega que precisa ser verdadeira e genuína. Amém, jovens? Eu não sei o que vocês estão pensando da vida de vocês, eu não sei o que toda a igreja está pensando da vida de vocês. Eu só sei o seguinte, que a volta de Jesus é certa. E que num piscar de olho ele pode voltar para mim e para você. E que se eu e você não estiver preparado, meu irmão, o negócio vai desandar para o nosso lado. Ao invés de a gente ficar dando risadinha, achando que as coisas estão... A vida está boa. Meu irmão, a vida não está boa. A nossa vida ela é repleta de incertezas, de angústias, de dores. Não adianta eu sair daqui e achar que eu estou vivendo a plenitude de Deus, que está tudo bem. Porque Jesus ele me ensina que a vida é difícil, mas que eu preciso permanecer firme. Que eu preciso resistir ao diabo. Que eu preciso abandonar as práticas pecaminosas. Eu preciso abandonar o pecado na minha vida. O que tem saído da minha boca? O que os meus olhos têm visto? Aonde a minha mão tem tocado? Aonde os meus pés têm ido? Eu tenho jovens que têm ido para o rodeio. E achando que está tudo normal. Eu não sei se os pais sabem ou não sabem. Mas pais, pelo amor de Deus. Eu não sei o que vocês estão esperando que seus filhos se tornem, se vocês não conseguirem se importar um pouco mais com eles. Ontem lá no evento eu falei, vai ser algumas perguntas. Eu acho que tinha mais de 70, 80 perguntas, a galera perguntando mesmo, querendo saber. E só a título de informação, eu coloquei aqui sessão de pipoca no sábado, no dia 28, mas os jovens vão participar, tá, da palestra de suicídio. A gente não vai comer pipoca fora não. Você quer comer pipoca? Você vai comer pipoca assistindo, ouvindo o que a gente precisa ouvir. Porque talvez você fale, eu não estou passando por nenhum processo depressivo, está tudo tranquilo, mas amigo seu do seu lado talvez esteja. E se você não ajudar ele, talvez isso se complique depois, futuramente para você. Talvez você se sinta culpado por não ajudar essa pessoa. Eu sei que tem jovens dentro da igreja precisando de socorro. E os jovens da nossa igreja, no culto, eles não conseguem ficar sérios. Eles não conseguem permanecer atentos à palavra. Essa história do celular aqui é uma realidade. Não só para jovem, mas para um monte de gente. É duro ter que falar isso, irmãos. É pesado ter que falar isso. A mensagem que eu tinha preparado tinha um outro contexto. Tinha uma outra conotação, eu queria falar de uma coisa mais leve, sobre aroma, sobre cheiro, falar sobre perfume, eu gosto de perfume. Mas não tem como falar sobre algo que precisa causar impacto e a gente não faz. E aí eu me lembrei da história de Jonas. Jonas, ele, lá no capítulo 3, quando ele chega e prega para a cidade, toda a cidade se converte. E Deus se arrepende do mal que ele faria naquela cidade. Não que ele se arrependeu do que ele ia fazer, mas que ele se entristeceu pela condição daquele povo. Por que aquele povo teve que chegar àquele nível, àquela situação? E eu acredito que talvez Deus esteja pensando nisso hoje. Por que a igreja está chegando nesse nível hoje em dia? Onde jovens vêm para a igreja, ao invés de prestar atenção da palavra, eu estou falando em jovens, mas é no contexto geral. Eu falo jovens porque com quem eu trabalho. Mas no contexto geral, a gente está tão despreocupado do que está acontecendo aqui,
Mas na verdade a gente está preocupado com o que a gente vai comer daqui a pouco. A gente está preocupado com o que a gente vai fazer de tarde. A gente está preocupado com qual vai ser o evento que a gente vai ter de noite. E a gente não está preocupado como a nossa vida está, como a nossa família se encontra. Eu anotei um outro texto de Provérbios 28 que fala que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Quando a gente vive em prática pecaminosa e a gente não consegue confessar os nossos pecados, não consegue se abster do pecado, não consegue sair dessa vida, a gente não prospera. Ah, você está falando financeiramente? Não, na sua vida como um todo. Parece que as coisas não vão para frente. Aí uma pessoa perguntou ontem, o que causa a depressão? É do diabo, é do demônio? Eu falei, olha, não posso afirmar que é, mas também não afirmo que não é. Porque às vezes o pecado consome a vida de uma pessoa e ela fica a tal ponto depressiva que ela não tem coragem de confessar e ela vai se definhando nessa vida dela, ela vai se degradando porque o pecado está consumindo ela até o ponto de ela ficar doente e as coisas começarem a piorar. Não tem como prosperar se você vive numa prática de pecado. Um segundo item que eu queria trabalhar com vocês aqui é que a gente exala essa fragrância de Jesus quando a gente se mantém próximo a Ele. Pergunta, como que eu me mantenho próximo a Jesus? Fala assim comigo, oração, santidade. Tiago 4,8 fala assim, olha, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Chega perto de Deus, se arrependa da vida que você tem tido. Se arrependa dos nó gospel que você vive dando. E aí você fala que Deus não abençoa, mas você não consegue vir no culto de terça-feira para orar e clamar. A oração não é para Deus vir na sua vida e fazer mudança e tal. A oração é para você se achegar a Ele. A oração é um ato de rendição da minha parte e da sua parte, onde a gente está falando, Deus, eu preciso de você na minha vida. Eu não tenho a quem recorrer, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que atitude tomar. É por isso que eu oro e me achego a Deus. E a gente reclama que as coisas não acontecem, mas a gente não ora. A gente gasta mais tempo, irmãos, olha, sinceramente, nós assistimos mais TV, vemos mais séries de televisão, gastamos mais tempo com tecnologia do que gastamos tempo em oração e leitura da palavra de Deus. E aí não tem como a gente exigir nada. Porque Jeremias 29 fala, buscar-me-eis, me encontrareis, se me buscardes de todo coração. Onde o nosso coração está? Que novidade de vida eu posso levar para as pessoas lá fora se eu não vivo essa novidade? O que o mundo tem visto hoje na igreja? A igreja é igual ao mundo. A igreja tem sido, corrigindo aqui, a igreja tem agido muitas vezes igual ao mundo. Porque você vem na igreja, vê um irmão, mas depois você vê o irmão na balada, depois você vê o irmão no rodeio, depois você vê o irmão no bar, depois você vê o irmão em qualquer outro lugar. Está num domingão, tal, aí você, não, eu não vou no culto, eu vou para a praia. Chega na praia, você vê os irmãos, oh, que benção. Vamos fazer um culto aqui, né? Aí tem sempre aquela história, aquela brincadeira. Que vida que a gente tem vivido, que novidade de vida que a gente vai levar para o mundo lá fora. E por último, quando a notícia que propagamos com nossa vida é notícia nova. A igreja, eu e você, temos trazido algo novo para as pessoas que estão ao nosso redor? Existe algo de diferente? A culpa é nossa, irmão, é minha e sua. Eu nem posso me abster disso, porque talvez, de toda a igreja aqui, talvez eu seja o pior e o mais culpado.
Porque eu entendo que a minha responsabilidade por seguir o Evangelho, ela é muito grande. E quando Paulo aqui, ele começa a falar sobre a fragrância de Cristo, quando ele começa a falar que a gente precisa exalar e que a gente precisa morrer para esse mundo, Paulo ele está falando isso de uma forma apaixonada, porque Corinto era uma cidade totalmente depravada. Corinto era uma cidade entregue aos ídolos, entregue às orgias, entregue à luxúria. E Paulo ele não desistiu dessa cidade. Ele ficou 1 ano e meio lá falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo, investindo em pessoas. E ainda quando ele não tinha o subsídio da igreja para ajudar ele, ele ia lá, trabalhava e, eu não vou descansar enquanto essa cidade não ouvir o Evangelho. E às vezes a gente se cansa em 10 minutos das coisas que Deus deseja que a gente faça. Porque afinal de contas a gente está cansado demais, a gente trabalhou demais, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para amar alguém, para se relacionar com alguém. A gente de fato está muito cansado. É assim mesmo? Ou é o nosso coração que está distante de Deus? Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Engraçado que nesses 3 aspectos aqui, eu separei o versículo em 3 partes. A gente abandona o pecado, quando lá na primeira parte ele está falando, Ele morreu por todos. A gente abandona o pecado quando a gente entende o sacrifício de Jesus. Na segunda parte do versículo fala, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quando a gente entende para quem a gente vive, a gente se relaciona com essa pessoa. Se eu entendo por que eu vivo para Jesus, e se eu entendo que a minha vida não tem valor nenhum sem Ele, então eu me mantenho próximo a Ele, eu quero estar junto dEle, eu quero andar com Ele, eu quero fazer tudo que Ele fez. E quando eu tenho uma nova vida, e quando eu consigo expressar e trazer uma nova mensagem, o versículo ele termina dizendo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a nossa mensagem sempre vai ser de Jesus Cristo. Sempre a nossa mensagem é o que Jesus Cristo é, o que Ele fez na minha vida, o que Ele pode fazer. Agora, irmãos, só não tem uma mensagem de vida nova quem não tem uma experiência de vida nova. Se Jesus não mudou a sua vida, não tem como você contar. Agora, se você vai na igreja, você canta, você ora, você sabe que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, mas se você não tem uma mensagem de nova vida, então, meu irmão, a coisa está preocupante. Você está vivendo uma aparência. Isso não é bom, porque o cheiro do novo acaba. Quando a gente coloca lá o cheiro no carro, ele fica alguns dias, mas depois ele fica com o cheiro normal de novo. Aonde a gente quer chegar vivendo assim? Para concluir, o texto que eu coloquei no jornalzinho, eu queria ler mais uma vez. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 2 fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos sair daqui hoje diferente. Vamos tentar ser fiel àquilo que Deus quer que a gente faça.
Vai ter luta, vai ter dificuldade? Lógico que vai. Vão ter guerras, a gente vai se entristecer na caminhada? Com certeza vai. Pessoas vão decepcionar a gente? Com certeza vão. Mas os nossos olhos estão fitos em Jesus. Ele não nos decepciona. Ele não abandona a gente. E se a gente ainda está muito preocupado com esse mundo, é porque talvez a gente ainda não morreu de verdade. Porque como Paulo diz, os nossos olhos não estão naquilo que é terreno, mas naquilo que é eterno. O que você está esperando? Você está esperando alcançar a promoção tão sonhada? Crescer financeiramente? Ver toda a sua família estruturada? Ou a gente está esperando o céu? Feche seus olhos.